Bom, então hoje vamos desenvolver essa paisagem, tá? Tem algumas vertentes de pintura que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de pintar landscapes, paisagens, né? Seascapes, mar, né? Motivos de mar, de ondas, pôr do sol, esse tipo de coisa para se desenvolver a pintura. E nós podemos fazer a pintura em vários tipos de superfície. Pode ser feita em tela de algodão, pode ser feita em tela de linho, pode ser feita em madeira, como um tipo de MDF ou Eucatex preparado com gesso, pode ser feita em papel. Então, tem algumas formas de se pintar a óleo, alguns suportes, superfícies que são muito interessantes, cada um oferecendo um tipo de desenvoltura para o pigmento do óleo, um tipo de secagem, de movimentação, de utilização dos pincéis. Então é muito interessante tudo isso, aprender todas essas técnicas e poder brincar com uma, duas, três, quatro, ou 10 ou 18 cores, né? Com uma cor, duas cores, três cores já dá para fazer muita coisa. Vocês vão ver isso hoje. Então esse vídeo é para estimular vocês a trabalhar, por exemplo, com lápis preto. Se pegarmos um lápis 2B, 4B e 6B, já dá para fazer muita coisa, dá para brincar bastante. E um pedaço de papel. Então, é um investimento praticamente insignificante, que todos podem ter. E observação, prática, exercício. E através de uma coisa, às vezes, tão simples, nós chegamos a realizações pessoais tão profundas, né? Faz a nossa vida melhor, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou distribuir o esboço dessa paisagem com carvão. Tem dois tipos de carvão aqui, o carvão médio e o carvão fino, que são, respectivamente, esses aqui, né? O carvão médio e o carvão fininho, tá? Então, para distribuir o desenho, tanto faz, né? O que devemos observar são as linhas. Ok, nessa fase de distribuição do esboço, nós temos aqui um ambiente bidimensional, né? E nesse ambiente bidimensional, nós vamos manter essa bidimensionalidade ou nós vamos colocar uma terceira dimensão? E qual é a terceira dimensão? A profundidade, a noção de profundidade, a perspectiva linear, a perspectiva para percebermos que há vários planos na pintura, né? Então, se verificarmos aqui na fotografia, tem umas árvores lá no fundo mais distantes, aqui tem uma um pouco mais para frente, aqui um ambiente intermediário e aqui um primeiro plano bem próximo de nós, né? Então, para mostrar essa profundidade, temos dois recursos. Através das linhas, de fazer ponto de fuga, que vai mostrar aonde as linhas vão nos conduzindo para dentro do trabalho e conforme isso vai acontecendo, vão afunilando, como uma estrada, né? Então digitem, por exemplo, no Google, foto de estrada. Então você vai ver aquela estrada que é a mesma largura em todo lugar, mas ela vai se afunilando. Então esse é o ponto de fuga, ok? É a sensação de estreitamento conforme o distanciamento, mas a largura muitas vezes é a mesma ou até maior, dependendo do elemento, né? Então, nós vamos dar uma sensação de tridimensionalidade nesse espaço aqui. Então, isso daqui é um portal mágico. Conforme nós vamos aprendendo os conceitos, a composição, as balanças, como distribuir os elementos, como distribuir os volumes, as verticalidades, as horizontalidades, os diagonais, todas as linhas, todos os volumes, todos os aspectos da composição, tem um efeito no resultado final, tem um efeito psicológico, né? Então, você quer equilibrar a sua composição ou desequilibrar? Então, tudo isso é o conhecimento e é o conceito que vai trazer essa informação para a gente, o conhecimento de saber fazer, né, com consciência, com lucidez. Isso traz mais prazer no resultado final seguramente, tá bem? Então, nesse espaço bidimensional, então vamos começar a criar essa magia. A arte tem que ser mágica. A música, a pintura, a escultura, tem que haver magia nisso, tem que haver mistério, tem que haver prazer, provocação, os sentimentos humanos expressos ali, né? Então, é isso que a gente vai começar a fazer nesse aspecto de somente com duas cores
poucos pincéis começaram a trazer realidade e vida para essa referência, ok? Então, eu vou distribuir a linha do horizonte mais ou menos aqui nesse terço inferior. Então, por que eu falo terço? Porque uma coisa que se usa muito na pintura é a regra dos terços, né? Na pintura e na fotografia. Então, nós dividimos a tela em 3 partes mais ou menos iguais. Eu não vou entrar hoje na regra matemática que vem de Fibonacci, que é a divisão da métrica perfeita da natureza, do desenvolvimento, da contração e da retração, da expansão e da contração do universo, ok? Então, isso tudo ficou simplificado na regra dos terços. Então, os terços passam a ser pontos importantes. É claro que nos cursos que eu já estou fazendo e publicarei esse ano, isso tudo vai estar explicado, vai estar mastigado e tal, né? Com mais tempo, com mais aprofundamento, evidentemente mais qualidade, ok? Mas já tem uma base aqui para vocês verificarem como a regra dos terços é eficiente. Então eu vou jogar esse horizonte, que na fotografia já está no terço inferior, aqui. Então eu coloco aqui esse horizonte, tem essa parte aqui. Dessa linha eu vou sair aqui esse córrego, eu vou fazer uma voltinha nele aqui, ele vindo daqui, e eu vou trazer esse córrego aqui, tá bem? Então, essa margem do córrego vai vir para esse lado. E aqui temos, então, um triângulo. Olha aqui, que legal. Esse triângulo aqui, isso daqui é um triângulo. Então, formas geométricas devem ser sempre observadas. Então, no fundo, tudo que a gente faz, seja em anatomia humana, seja em paisagem, tudo que tem volume, formas, tem figuras geométricas. Então, devemos observar isso. Aqui, por exemplo, esse espaço aqui, que vem mais ou menos até esse terço aqui, então, o que podemos pensar aqui, ó? Um ovalado aqui, ó, que vem e pega todo esse espaço, esse terço, né, lateral aqui, desde o central até o terço lateral esquerdo. Então, é muito importante distribuirmos os volumes que vamos montar, tá bem? Então, tá aqui. Aqui temos uma outra árvore, então eu posso valorizar essa árvore aqui nesse terço, por exemplo. Tá? Então tudo isso é composição. Até vou vir um pouquinho mais para cá para montar essa árvore aqui. Tá? Deixa eu forçar o traço aqui, porque eu já tomei bronca por isso. Professor, força mais o traço! Lá, mostra mais para a gente o esboço que você está fazendo, porque ajuda muito no nosso desenvolvimento. Você tem razão, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, a árvore mais esboçada aqui. Então aqui fica esse aspecto aqui dessas árvores, vou ficar um pouquinho na frente aqui de vocês para enxergar, tá? E aqui vão ser esses troncos, né? Que são eucaliptos. Vou desenvolver saindo principalmente desse terço aqui, ó. Então já começa a aparecer esse esboço. E lá atrás, no último plano, algumas árvores a mais distantes, ok? Então, a gente pode desenvolver aqui uma forma, até inventar uma forma para elas. Então, basicamente isso. Aqui nessa lateral direita tem uma árvore também, mas ela está cortada. Muitas vezes, quando nós vamos tirar a foto na natureza, não dá para pegar tudo, né? Às vezes é necessário fazer mais de uma foto, né? Então, o que eu fiz? Eu enquadrei o que mais me interessava, a luz, e deixei sugerida essa posição. A árvore a gente cria, né? Então vamos colocar essa árvore aqui nesse canto. Por que não? Né? Então ela vem aqui e depois faz esse galho aqui. Tá bem? Então é um esboço simples. Nós temos aqui um terço ocupado, aqui o terço valorizado, um triângulo aqui, outro triângulo aqui, uma árvore lateral aqui, e tudo fazendo uma certa abóboda, né, de catedral ali, tá? Fazendo uma boa moldura nesse trabalho. Então, é isso aí, esboço feito. E só para completar, eu falei ao longo do vídeo que tem duas formas de mostrarmos a profundidade numa pintura, né? A primeira é através das linhas, como eu falei, da distribuição das formas e tal.
E a segunda é chamada perspectiva aérea, que é o fenômeno pelo qual as cores vão perdendo intensidade conforme vão se distanciando de nós. Então aqui temos o primeiro plano, as cores são mais intensas. Segundo plano, conforme vai havendo mais distância aérea, vai havendo mais espaço, vai havendo mais poeira atmosférica, vai havendo mais umidade, vai havendo mais distanciamento, a cor recebe um atrito dessas partículas e vai se tornando mais esmaecida. Então, esse aspecto da perspectiva aérea é que vai gerando as temperaturas na pintura, ok? Então, é isso que vamos distribuir com duas tonalidades hoje, já respeitando essa característica da perspectiva aérea, tá bom? Vamos lá. Ok, então vamos lá para a continuação do nosso exercício. E agora sim, começando a fazer esse desenvolvimento já com dois pigmentos, o azul ultramar e o vermelho óxido. São dois pigmentos importantíssimos. O azul ultramar é o Pigment Blue 29. Esse pigmento é super importante, nós usamos muito, né? E o Pigment Red 101, né? Atrás das tintas, normalmente as tintas importadas e de qualidade superior, tem essa informação. A cor fixa aqui no Brasil, a brasileira, e agora recentemente a Acrylex também passou a informar quais são os pigmentos que elas utilizam em cada tonalidade, ok? Então vamos lá, com esses dois pigmentos nós vamos começar essa fase da pintura inicial. Eu também uso alguns outros pigmentos transparentes que eu gosto muito, que são o Alizarin Crimson, o Verde Vessi e o Azul Ftalocianina. Essas três cores também são muito versáteis, muito interessantes para se trabalhar, e saber misturar, combinar todas elas, saber usar todas essas cores para fazer a pré-pintura ou o início da distribuição. Isso pode ser rosto, pode ser pintura criativa, pode ser paisagem, pode ser marinas, o que for. Aprender a trabalhar esses pigmentos transparentes é como eu disse anteriormente, é um alicerce, é um bom alicerce. Então, é um bom preparo para as fases sequentes da pintura já com tintas opacas e semi-opacas, até que se chegue às luminosidades finais. Uma observação, o óleo ele é tão versátil que ele nos permite ter um trabalho desde as características mais aquareladas da pintura em aquarela, que é essa etapa aqui, que a gente vai trazendo do claro para o escuro, vai escurecendo nessa primeira etapa, até o desenvolvimento das camadas mais opacas e os empastos do final. Então no óleo nós podemos ter uma pintura lisinha, fininha, podemos ter uma pintura empastada, grossa, cheia de tinta, podemos ter as duas coisas. Pode-se haver o contraste textural numa pintura a óleo, né? O que eu acho muito interessante. Eu gosto muito do contraste textural, tá bom? Então ela é muito versátil e ao mesmo tempo nos permite correção e tudo mais. É um pouco mais difícil? Sim, ela exige um pouco mais de experiência, conhecimento dos pigmentos e mesmo exercício técnico com pincel e tudo mais. O pincel, tipo de tela, mas ela é muito versátil. E uma das grandes vantagens da pintura a óleo é que nós podemos fazer correções. Com o tempo a nosso favor, não contra. Podemos aplicar sobrecamadas, não só depois de seco e acabado, podemos fazer transformações nessas pinturas também. E mesmo correções enquanto está molhado, né? E chegar no tempo de preparo das tonalidades com mais calma, né? Coisa que o acrílico não permite tanto, né? Devido à rápida secagem. Tá bem? Então vamos lá, vamos iniciar essa segunda fase, o início, né? Na verdade, da prática dessa pintura. Então eu vou colocar aqui um pouco de Burnet Sienna, que é o vermelho óxido, e o azul ultramar. Tá bom?
Bom, então aqui está a paleta, eu vou ficar sempre meio de lado ou às vezes de costas para vocês para fazer o exercício de pintura aqui. E eu resolvi aproximar bem para que vocês enxerguem bem as pinceladas, né? E o tipo de exercício que eu vou fazer nessa primeira etapa, ok? Vamos lá, eu vou escolher os pincéis que já estão aqui separadinhos. Então, olha, como vocês podem observar, eu tenho aqui uma categoria bastante variada de pincéis, né? Eles já estão meio gastos, meio abertos. Olha esse daqui. Esse daqui, inclusive, ele está meio ressecado, endurecido. A limpeza de pincel também é uma coisa importante, viu? Então, isso são dicas que eu vou dando nos cursos e tal, sobre toda o esquema que nós podemos ter para preservação e utilização de cada pincel em cada fase de aproveitamento, porque os pincéis no começo eles são íntegros, claro, depende, são cerdas macias, são cerdas semi-macias, são cerdas duras, né? São pelo de Marta, por exemplo, que é super macio, super sofisticado e caro ao mesmo tempo, né? Para acabamentos. Então, cada tipo de cerda, cada tipo de pincel tem uma função. E cada estágio de vida e desgaste do material também tem a sua função. Podemos aproveitar, por exemplo, pincéis mais ressecados, mais abertos, enrijecidos, ou até mesmo cortar para fazer efeitos. Podemos utilizar ao nosso favor isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou usar essa variedade aqui. Eu acredito que com esses pincéis eu consiga, numa primeira etapa, bons resultados. Vamos lá. Ok, observando a referência, nós temos então aqui, bem no fundo, não vou nem falar do céu agora, tá? Bem no fundo aqui temos uma parte mais clara de árvores mais distantes. Então eu vou interpretar aqui atrás como árvores de último plano, bem distante. Aqui uma árvore que vai vindo do último plano para um segundo plano ou plano intermediário, que eu vou considerar essa árvore aqui. E aqui já começamos a entrar na área de primeiro plano. E aqui na frente tem um arbusto aqui, né, nessa margem aqui, bem iluminado no primeiro plano. A água com reflexo bastante escura e essa parte, essa margem direita aqui, com folhas caídas, né? Eu só adicionei essa árvore que está fora aqui da cena, coloquei ela para dentro para fazer uma moldura aqui na nossa composição, ok? Então vamos lá. Olha, solvente, essência de terebentina, né? Eu costumo usar. Existe também o solvente Eco e o EcoSolve, né? Que na verdade é uma essência mineral, mas sem cheiro. São tóxicas? Sim, todas elas são tóxicas se usadas em excesso, em ambiente fechado, em quadros muito grandes. Então é bom não respirar muito essas essências, né? Mas como é um trabalho pequeno e tal, está bem arejado aqui, bem ventilado, não tem problema nenhum, ok? Não vai ter grandes problemas de toxina. Aliás, as tintas também. Nas tintas, inclusive, vem um rótulo atrás, aqui, ó, da AP. Isso daqui é um health label, que tem a ver com a integridade da junção dos pigmentos. Na verdade, o que é tóxico, alguns pigmentos são tóxicos, mas aglutinados com óleo de linhaça, manuseados industrialmente, colocados dentro dos tubos, não são mais tóxicos, né? Não tem problema, vocês podem pintar com segurança, com tranquilidade. Claro, ninguém vai pôr tinta na boca ou ficar muito na pele, coisa assim. Porque tem algumas tintas que tem cádmio, tem tintas mais antigas que tem chumbo. Então aí sim, aí são componentes prejudiciais à saúde, né? Então, mas não tendo esse tipo de muito contato, que pode dar alergia e tal, não tem problema, tá? Pintura a óleo, ela é bem segura e, claro, sem exageros, né? Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho com essência de... Eu estou aqui com um tipo de solvente Eco. Eu vou pegar um pouquinho de vermelho óxido
e um pouquinho de azul ultramar. Bem pouquinho. Vamos ver que tipo de tonalidade que eu tenho no meu pincel. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Mais solvente, né? E pinceladas leves. Eu vou, na verdade, fazer uma sujeirinha aqui atrás. Olha, os pincéis têm cabos longos justamente para nós exercitarmos o movimento do pulso e cotovelo, tá? E para ter distanciamento. Eu vou ficar de costas um pouco para vocês. Para ter distanciamento do trabalho, para que possamos observar o que estamos fazendo em relação ao todo, tá bem? Esse pincel, como ele está um pouquinho mais desgastado, e eu estou fazendo uma mancha inicial, um trabalho de início da distribuição das tonalidades e tal, olha, percebam como eu estou aqui, ó, como eu estou bem diluído, tá vendo? É uma sujeirinha. E como o pincel está bem aberto já, eu não estou muito preocupado com a pincelada, porque não é uma etapa da pintura que nós temos que realmente, como dizem os franceses, la tâche. É uma mancha. A gente tem que manchar, tem que sujar a tela. Mas vamos sujar de uma forma que os tons mais clarinhos já estejam presentes ali, os meios tons comecem a aparecer e os tons mais escuros também. Só que o escuro de primeiro plano vai ser completamente diferente do escuro de último plano. Lembrem-se da perspectiva aérea, né? Então, tudo isso a gente vai deixar expresso já nessa primeira camada com duas cores. Nós temos que mostrar expressividade e já a sensação de um trabalho artístico somente com duas cores, tá bem? Solvente. Onde eu ponho mais azul, ó, percebam que vai ficando mais escuro. Então, as partes de baixo, a parte de baixo dessa vegetação, já vai aparecendo esse escuro que eu tenho. Olha a representação aqui, tá vendo? Bem mais escuro, estão percebendo aqui? Então, é isso que... Por isso eu coloco mais azul. Consigo esse efeito relativamente acinzentado. Ok. A luz vem de cima, tanto luz incidente quanto luz de reflexo atmosférico. Então, essas duas luzes são sempre importantes. Então, a parte de baixo, que recebe menos luz, sendo que as duas luzes vêm de cima, claro, mais escuro, tá bem?